Fala pessoal, professor Diego Lima aqui na área agora para darmos início ao nosso estudo da prova do Enem de Matemática. Para compreendermos cada vez melhor como ela vai aparecer ano após ano. Porque essa ideia da matriz curricular que foi estabelecida em competências e habilidades não mudará até que o INEP decida alterar o jeito que a prova será elaborada, que nesse momento ainda não foi feito e nem tem pretensões de que isso seja feito. Pois, dentro das matrizes que estão propostas para a BNCC, que é o que regulariza toda a parte de fundamentação do país, não se tem nenhuma ainda ideia para fazer essa mudança. Beleza? Então, nossa ideia agora é entendermos como que funciona cada uma das competências e habilidades que são propostas para você na hora da sua prova do Enem, principalmente, relacionado à nossa prova de matemática. E para isso, vamos dar início com a competência de número 1. Dando início aí e contemplando as nossas ideias da competência de número 1, tá? É importantíssimo que você primeiro conheça a diferenciação de competência e habilidade. Competência é saber se você está apto para aquilo. Como assim? Se eu tenho recursos, se eu tenho conteúdo, se eu tenho conhecimento, tá? Um bom exemplo disso, eu sempre faço essa analogia com a carteira de habilitação. Quando você recebe a carteira de habilitação, você está competente para dirigir. Isso não implica dizer que você tem habilidades para dirigir, tá? Implica dizer que elas foram tentadas ser desenvolvidas naquele estudo, tá? Então, você tem que ter o conhecimento, você está competente para. Quando você vai aderindo à forma de você dirigir, tá? Ou seja, como você vai se comportar durante as suas direções, tá? Aquilo já se chama habilidade posta em prática. Você agora tem habilidade suficiente para dirigir, tá? Então, eu gosto sempre de fazer essa analogia, A competência é aquilo que você tem, de recurso, competente para, tá? Você tem a capacidade, você foi capacitado para aquilo. Habilidade são as destrezas que vão sendo desenvolvidas com aquela competência que você já adquiriu, ok? Esse é o primeiro conhecimento. A nossa competência de número 1 diz o seguinte para a gente: construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Veja, ele está dizendo como ele vai te cobrar, Qual é o que você precisa ter de conhecimento. Você precisa dar significado, construir. Esse significado já precisa estar inerente no seu conhecimento. Ou seja, você tem que saber como esses conjuntos numéricos, percebe que ele está falando de conjuntos numéricos aí, da parte de conhecimento de números, mas não só isso, Ele está dizendo assim, não vou trabalhar só com conjuntos numéricos. Ele está dizendo assim, eu preciso saber construir significados para os números, tá? E perceba, o maior conjunto em questão é o conjunto dos números reais. Isso está deixando bem claro para você que na sua prova do Enem não aparecerá nenhum conjunto além dos reais. Ou seja, o conjunto dos números complexos não aparecerá na sua prova do Enem. Tá? Então, a limitação dele é até o conjunto dos números reais. E, Diego, o que é que eu preciso ter de conhecimento que me dá que eu preciso ter de conhecimento que me deixa apto para construir significados para os números? Bom, eu trouxe uma listinha de conteúdos que eu chamo de conteúdos necessários para o desenvolvimento desta competência, tá? Claro, não se limita só a estes. Esses são os mais importantes, é o foco da competência, tá? Mas não é necessariamente só esses conteúdos. Mas esses conteúdos que eu trouxe para você, de certeza, é necessário que você tenha
desenvolvido muito bem, tá? E ainda mais, ganhe destreza, ganhe habilidades de colocá-los em prática, ou seja, nas questões. Mas o conteúdo é necessário que você tenha. Aí você é competente para, tá? As habilidades serão na hora de pôr em prática tudo aquilo que foi adquirido como conhecimento na sua questão, e aí chama destreza, habilidade desenvolvida. Bom, os conteúdos que eu trouxe para vocês, tá? São conteúdos que vocês precisam dar um pouco de ênfase para essa competência. São eles, bases numéricas. Diego, o que são bases numéricas? Nós trabalhamos com muita naturalidade na nossa base numérica, que é a nossa base decimal. Mas eu também preciso saber manejar e conhecer outros tipos de bases numéricas, né? Outros conhecimentos de números das sociedades, né? O conhecimento dos números romanos, tá? Mas não está necessariamente relacionado às bases numéricas, tá? Base numérica é a forma de agrupamento que está associada à escrita do número, tá? Então, por exemplo, se eu escrevo o número 102 aqui, vou fazer um exemplo básico só para você começar a entender. Se eu escrevo o número 102, eu só leio ele assim, 102, na nossa base. Se eu mudar a base, se eu disser assim, 102 na base 2, eu já não leio, na base 2 não pode, né? Que tem uma limitação. Na base 3, eu já não leio 102, tá? Então, esses conhecimentos é dar significado ao que é aprendido de conhecimento numérico. Sistemas de numerações, que é exatamente o que eu estava lhe falando, sistema romano, como funcionava a contagem lá que os astecas tinham na época de contar, os seus modos numéricos. Então, é conhecer os sistemas de numeração, tá? Ordens e classes de numerações, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, esse número está posicionado aqui, o que ele significa, isso é muito importante. Teorema fundamental da aritmética, né? Que é saber da decomposição de cada número. Cada número tem uma decomposição primária, né? Que é única, né? E que você precisa saber contemplar essa decomposição primária. Trabalhar com notações científicas e ordens de grandeza, tá? Vai aparecer bastante. Trabalhar com porcentagem, acréscimos e decréscimos, porque isso está relacionado com o conjunto dos números racionais, que é a representação em porcentagem, decimal, né? Fracionária, tudo isso está correlacionado. Acréscimos e decréscimos, como você representa, tá? Matemática financeira aparece aí, porque está trabalhando com essa parte de números, tá? Já numa aplicação um pouquinho cuidadosa, tá? É exatamente para o desenvolvimento numérico na matemática financeira. Não é necessariamente aquele conhecimento específico da matemática financeira que a gente vai ver que vai aparecer um pouquinho mais para frente em outra competência. Aparece ainda o conjunto numérico, que é a ênfase maior, né, de você entender o conjunto numérico. Não é assim, o conjunto dos números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O conjunto dos números inteiros são os naturais e os seus opostos, né? Não é só isso, é dar significado a isto, tá? Conjunto, MMC e MDC, trabalhar com problemas que tramitam sobre essas aplicações de divisibilidade, de múltiplos, tá? Então, isso é muito importante. A teoria de conjuntos, né? Aquela parte de união, interseção, complementar, tem uma noção lógica daquilo. PA, PG, tá? Sequências numéricas, tá? Com muita ênfase em PA e PG, mas não só na ênfase em PA e PG, porque isso é obrigatório, porque você estuda especificadamente esses assuntos. Mas entender a lógica de construção de sequências numéricas, isso está muito correlacionado, né, com o desenvolvimento de como as sequências podem ser construídas, principalmente porque dá significado aos números, constrói a significação numérica, tá? Aparece aí também a nossa análise combinatória, porque ela dá significado aos números dentro de problemas de contagem, tá? E aparece muito forte mesmo, tá? Então, a análise combinatória é um assunto que não tem como ir para a prova do Enem sem aprendê-lo, porque todos os anos terá, no mínimo, eu vou botar por baixo uma questãozinha,
tá? Mas eu estou minimizando o assunto, né? Porque ele ainda serve de recurso para a probabilidade que lá na competência 7 vai aparecer muito forte probabilidade. Então, não dá para você chegar na prova do Enem sem um conhecimento muito aprofundado de análise combinatória. Tá? Eu não estou dizendo assim, que é um assunto que normalmente as pessoas não dão tanta dão importância, mas não tem tanta facilidade, porque ele não é um assunto fácil, palpável. Tá? É um assunto bem abstrato, mas não dá para ir para a prova do Enem com pouca solidificação de análise combinatória. Tem que aprender análise combinatória. Bom, essa é a ideia, né, da correlação da competência 1, trabalhar com esses significados, tá? Bom, essa competência, tá, vai fazer com que o aluno tenha algumas destrezas desenvolvidas, que é o que nós chamamos de habilidade, que é para tentar colocar em prática alguma coisa. Eu vou te ensinar uma coisa bem interessante hoje, que é a leitura das habilidades, tá? Nessa competência 1, nós temos 5 habilidades. Quem são elas? Tá aqui. Reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações, tá? Com os números quem? Naturais, inteiros, racionais ou reais. Identificar padrões. Tá vendo que a coisa já vai caminhando? Ele está dizendo para onde a coisa está caminhando. Você agora não só tem o conteúdo, você tem a caracterização do conteúdo. Identificar padrões numéricos ou de princípios de contagem. Resolver problemas envolvendo conhecimentos numéricos. Essa é a habilidade mais abstrata. Mais abstrata, não, abstrata é demais, né? Mas é a mais ampla. Vou explicar por quê daqui a pouco, tá? Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações. Ou seja, ele está te dizendo assim, eu vou te dar um problema, onde eu vou te dar algumas coisas para tu avaliar, vai dar um resultado, e além de dar um resultado, você vai ter que observar qual é a construção do argumento necessário desse resultado para decidir sobre as afirmativas. E a última habilidade, que é avaliar a proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. Veja, tem uma coisa muito importante nas habilidades. Ela é o que você precisa focar mais, que é o verbo. O verbo aparece em todas as habilidades. Ó, aqui aparece reconhecer, aqui aparece identificar, aqui aparece resolver, aqui aparece avaliar e aqui aparece avaliar. A diferença entre a habilidade 4 e a 5, porque ele diz a especificação da avaliação, do tipo de avaliação que você vai fazer. Aqui você vai avaliar alguma proposta de intervenção para a realidade, tá? E aqui você vai avaliar a razoabilidade de um resultado numérico, tá? A gente vai discutir, obviamente, cada uma dessas habilidades para entender mais sobre elas. Mas o verbo vai deixando claro o que a questão vai projetar ou ela vai exigir de você. Quando você vai tendo esse conhecimento, você vai aprendendo que sua prova do Enem, ela não é construída só de conteúdos. Ter só o conhecimento do conteúdo é ser competente para. E eu sei que você é competente para porque você já desenvolveu a maioria dos conteúdos. Ter a habilidade para responder é outra história, que está relacionada diretamente com os verbos que vão aparecer nas habilidades. E ele até vai dizendo a você, normalmente, qual vai ser as questões mais fáceis, quais as questões tendem a ser mais fáceis, quais questões tendem a ser mais difíceis. E é exatamente nessa discussão que nós vamos entrar a partir de agora. Entender a especificação de cada uma das habilidades, porque ela vai deixando claro qual é o objetivo de cada questão. E é isso que nós vamos fazer em breve. Te encontro lá. Até mais.